Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus, e Deus seja louvado. Amém. Caros irmãos e também irmãs, nesse momento, irmãos, um momentinho, por favor, eu gostaria de ler, com a ajuda de Deus, um trecho da palavra de Deus, para que sirva de conforto para a nossa alma. Então, irmãos, Deus me dará a graça de ler no livro, primeiramente, as saudações cristãs a todos, e que Deus proporcione um dia de paz e de alegria. Bom, irmãos, nós vamos ler no livro do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Vamos iniciar a leitura no versículo 17. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando. Estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o puseram, por onde o pusessem, ou melhor, ou pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o abaixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é este que diz blasfêmias e que pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondendo, disse-lhes, que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Somente até aqui, irmãos, do versículo 17, capítulo 5 de Lucas, 17 ao 26. Podemos entender, irmãos, que a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, uma missão para a salvação da alma, onde o homem estava perdido por causa do pecado que havia, irmãos, tomado a mente humana. A manifestação do pecado havia já se espalhado pela terra e não é diferente hoje. Muito pior, se naquele tempo, que ainda era o início, já havia tanta maldade, imagine hoje, irmãos. Muitos se desentendem por ideologias, muitos se desentendem porque um quer uma coisa, outro quer outra. Até às vezes perdemos amizades, queremos ser amigos de todos, mas existem pessoas que não têm esse mesmo raciocínio, até pessoas muito estudiosas, que por não compreender e não respeitar a ideologia do outro, ainda procura com palavras agressivas desmoralizar, sendo que o Evangelho de Cristo nunca ensinou ninguém
desmoralizar o outro. Simplesmente é lógico que se nós temos uma posição, nós temos que tomar uma decisão para colocar aquela pessoa numa posição e depende de nós, aí cabe a nós, sim, cabe a nós esta parte de ter uma ideologia, um pensamento, uma autocrítica em nós mesmos e a crítica ao suposto que vai ocupar algum cargo. Isso não é nenhum crime. Isso até consta, irmãos, não só nas escrituras, mas também até em algumas constituições de alguns países. Por isso nós temos liberdade. O Senhor Jesus Cristo nos deu liberdade. E o que impera nos países que realmente são democráticos é a liberdade. Quando se tira a liberdade, se acaba com a democracia do país. Quando se censura alguma coisa que, na verdade, não ofende a moral, porque tem coisas que ofendem a moral, no sentido, por exemplo, irmãos, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu chegar aqui e começar a xingar uma pessoa com nomes, ou falar palavrões ou outras coisas, eu estou ofendendo a moral daquela pessoa. Mas se eu falar uma verdade, uma realidade, eu não estou ofendendo a moral. Eu estou apenas demonstrando o meu sentimento, que é verdadeiro e que ninguém pode jamais, pode até contestar, sim, mas não pode jamais me recriminar sem ter um argumento correto. E foi o que aconteceu, irmão, nesse dia. Porque aquele homem paralítico, irmãos, ele tinha a intenção de ver o Senhor Jesus. Nós aqui vemos que está dizendo aqui, ó, que o Senhor Jesus estava na Galileia, ou melhor, tinha vindo da Galileia e de todas as outras aldeias da Galileia e da Judéia, de Jerusalém, porque o Senhor Jesus estava naquela região, fazendo milagres, prodígios, maravilhas. Por quê? Será que hoje Deus não pode fazer um milagre? Irmãos, eu sou testemunha de muitos milagres até hoje. Mas eu não sou perfeito, eu não sou santo. Eu não bato no peito dizendo que se eu for isso, se eu for aquilo, não. Ninguém tem direito a nada, a não ser a pedir a misericórdia de Deus por misericórdia e obedecer os mandamentos do Senhor, como consta no livro de Apocalipse. Se você pegar no livro de Apocalipse, na Bíblia King James, capítulo 22, versículo 14, você vai encontrar ali. Algumas Bíblias têm outro tipo de explanação, porém devemos lembrar que a Bíblia, os evangelhos principalmente, foram escritos em grego. Então, por isso, muitos tradutores tiveram assim uma outra forma de tradução. Porém, a realidade é a mesma. Aqueles que lavam seus vestidos, lavam o sangue de Cristo. E o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo são os mandamentos de Deus. Porque através de Jesus Cristo é que os mandamentos de Deus foram cumpridos. E foi deixado para nós também. Diz a palavra assim: bem-aventurado aquele que guarda a profecia desse livro. Então tudo que está nas Sagradas Escrituras são profecias que nós devemos guardar. Perdoe, irmãos. Não somente guardar no sentido de lembrar, mas viver aquilo que nós lemos. Então eu consigo viver o que eu estou lendo aqui, irmão. Vendo aquele paralítico
clamando aqueles homens que o levassem para encontrar o Senhor. Mas logicamente que eles, irmãos, eles sabiam muito bem, os homens, que a casa estaria cheia, porque a fama que havia já a respeito do Senhor Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach em hebraico, já se sabia, irmãos, muito bem, que aonde ele passava ficava sinais, prodígios e maravilhas. Nós podemos observar isso, irmãos, até mesmo, glória ao Senhor, no mesmo livro, irmãos, no capítulo 5, onde que está escrito da pesca maravilhosa, da cura do leproso, enfim, vocês acham que isso não se espalhava? E o mais interessante, irmãos, o mais interessante, hoje nós temos smartphones, androides, aparelhos de tecnologia de alta qualidade de comunicação, satélites, milhares aí por cima, voando, voando não, sendo em órbita do planeta. E quando nós queremos saber alguma coisa, às vezes dentro da nossa casa nós conseguimos em questão de segundos saber o que está acontecendo do outro lado do mundo. Conversamos com pessoas de outros países com muita facilidade. Mas naquele tempo não tinha nada disso. Veja o milagre. Veja o que Deus fez, irmão, sem mesmo ter esse tipo de tecnologia. A palavra de Deus ela se movimentava de uma forma veloz, mais rápido até mesmo do que o pensamento humano, ou até do que a velocidade da luz. A sabedoria de Deus é tão profunda, irmãos, que Deus permitiu que o Senhor Jesus Cristo nascesse na época do Império Romano, facilitando, irmãos, ainda mais. Como Roma era um império, ela tinha domínio sobre vários países, vários lugares naquela região. Eu creio que em Constantinopla e outros lugares na região ali, era tudo como se fosse colônias de Roma. Então tudo que acontecia, própria Jerusalém, tudo que acontecia naquela região, o imperador tinha que ficar sabendo. E na mesma hora, irmãos, que acontecia alguma coisa assim um tanto fora do normal, já iam mensageiros rapidamente anunciar ao imperador. Então isso facilitava com que o evangelho fosse mais rapidamente espalhado naquela região. E depois também tiveram os apóstolos, discípulos, que cumpriram a missão do Ide. E hoje nós temos que cumprir. Porque naquele tempo, irmãos, chegou um momento que foi abafado a verdade. Mas nós agora sabemos que chegou o tempo da dispensação, do avivamento. E quando eu falo em avivamento, irmãos, eu não quero dizer em barulho, em gritaria, em isso, naquilo, não. Tem muitos que interpretam isso de uma outra forma. O avivamento que eu quero dizer é aquela dispensação do Espírito de Deus para nós anunciarmos o Evangelho. Porque não é profecias dentro de igrejas, gritarias, que vai fazer nós entendermos a palavra de Deus. Por isso devemos estudá-la, entendê-la, compreendê-la, para podermos pregar a verdade para aqueles que estão ao nosso redor. E não iludi-los, para que eles não sejam enganados com falsos discursos e venham tomar caminhos tortuosos. Então aqui estava o Senhor, nesta casa, irmãos. E aquele homem queria de qualquer forma entrar dentro da casa. Percebemos que a casa estava com uma grande quantidade de pessoas. Tiveram que amarrar aquele homem sobre uma espécie de cama. Não era bem uma cama como nós temos hoje. Eu posso dizer outro nome, irmãos. Eu não sei se esse nome é correto, mas depois vocês pesquisem aí no dicionário. Eu creio como uma tarimba, que chama, não é? Talvez seja isso. Eu já ouvi esse nome, não sei se foi em que lugar que foi, mas como eu não pesquisei sobre isso, mas era uma cama diferente, não era que nem essa que nós temos hoje. Amarraram ele e desceram ele por cima do telhado. Imagine, irmãos.
Imaginemos que as telhas não eram iguais a estas. E na hora que ele foi descendo, deveria estar caindo pedaços de telhas e caíam sobre as pessoas, e aquilo começou a trazer um certo desconforto, e começaram todos a olhar para cima. Eu estou aqui meditando como que deveria ser, não é, irmãos? E quando chegou o momento, glória ao Senhor, aquele homem foi colocado diante do Senhor, no meio da casa, diante de Jesus. E o Senhor Jesus Cristo, que é cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de piedade, cheio de compaixão. Por isso você que está ouvindo esta pregação, não te iludas com aqueles que falam, em que profetizam coisas que muitas das vezes podem te deixar até triste. Porque já vi pessoas falar de condenação, disso, daquilo. Irmãos, nós sabemos muito bem que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Que a palavra de Deus tem que se cumprir. O que nós estamos vendo agora nos últimos dias em tantas nações é o cumprimento da palavra de Deus. O anticristo já está manifestando para colocar o seu governo único, sua moeda única, criar uma nova ordem. E as pessoas, irmãos, não estão vendo. Então, elas simplesmente percebemos divisões. Agora mesmo, nesses últimos dias, quantas divisões está acontecendo dentro de nações, enquanto, ao invés de percas de amizades, eu sou sincero, pessoas que eu nunca esperava, que me magoariam, me magoaram. Mas eu perdoei, tirei a mágoa do meu coração. Porque com mágoa ninguém entra no céu. Me machucaram. No momento eu fiquei angustiado, magoado. Depois eu orei a Deus e já perdoei. Por quê que eu perdoei? Porque o Senhor Jesus ensina a perdoar. Mas eu pergunto, será que essas pessoas perdoam? Será que essas pessoas realmente têm amor? E ainda dizem que são de Jesus Cristo? Pessoas que dizem que são cristãos, que não sabem perdoar quando são machucadas, que não sabem dizer, me perdoe que eu te falei isso. É um pensamento meu, um raciocínio meu, você tem o seu. Cada um vai dar conta do seu diante de Deus. Será que eles têm isso? Ou eles são tão autodidatas assim, que eles acham que são donos das razões? Irmãos, o único dono de toda razão é o Senhor Jesus Cristo. Quando alguém fala alguma coisa, às vezes até a respeito de um vídeo, e é uma pessoa que é meu amigo, que eu considero, que eu amo, para mim não criar confusão, às vezes eu até apago o vídeo. Porque eu sei que tem muitos que vão vir à minha defesa e vão degladiar contra aquela pessoa no comentário. E o meu canal não é para degladiar contra ninguém no comentário. Eu tenho a minha opinião própria, mas essa minha opinião pode mudar, porque o ser humano, irmãos, hoje ele pensa de uma forma, amanhã ele pensa de outra. Aquele homem estava paralítico. Sabemos o que ele estava pensando. Será mesmo que ele foi ali somente para ser curado? Ou será que ele foi ali? Alguém olhando assim pode dizer, não, mas ele foi ali para ser curado. Mas eu posso dizer para você, será que ele foi só para isso? Você não sabe, você não estava dentro da consciência dele, da mente dele. Por certo, ele queria também receber algo maior. E você? Você pensa somente na cura, nas suas finanças, no teu carro, no teu trabalho? Ou você quer receber algo maior? Porque as coisas estão indo de mal para pior, não adianta. Ainda que você lute com todas as tuas forças, eu não quero te desanimar. Mas quero dizer para você que somente em Jesus Cristo você vai encontrar a solução para todo o problema da tua vida. Então, irmãos, glória ao nome do Senhor. Naquele momento, aquela multidão, lógico, irmãos, uma multidão que estava ali no meio deles, porque sempre tem no meio do povo aquele, isso aí existe, irmão,
que não acredita, que não crê, tem aquele que está ali só para ficar olhando, observando e depois sai criticando. E ali estavam aqueles que murmuravam, estavam aqueles que criticavam. O Senhor não mandou eles embora, deixou eles ali. Porém, quando o Senhor olhou para aquele paralítico, a intenção do Senhor... Olha só, irmão, tem muitos pregadores hoje que só pregam que Deus vai fazer isso, vai te mudar o teu cativeiro. Eu era um assim, vai fazer aquilo. Mas o que adianta mudar tudo na vida e não ter a vida eterna, irmão? Eu agradeço a Deus que Deus me fez compreender que o alvo da nossa vocação tem que ser nosso Senhor Jesus Cristo, guardando os mandamentos de Deus, observâncias e coisas que Deus nos determinou, que devem ser observadas. Porém, irmãos, vejam bem, muitos que estavam ali murmuravam, murmuraram mais quando o Senhor Jesus Cristo disse: Filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Aí então começou a murmuração. Ao invés de eles ficarem contentes, porque o Senhor havia perdoado o pecado daquele homem, eles ficaram aborrecidos. Quem é esse para perdoar pecado? E o Senhor Jesus olhou para eles e disse: Qual é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Capítulo 5, versículo 23. Versículo 24 diz assim: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar pecados, então disse Jesus ao paralítico: Levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Entende, irmãos? Tem pessoas que só acreditam naquilo que vem, naquilo que tocam. Só acreditam depois que o milagre acontece. Mas o milagre está acontecendo toda hora na tua vida. Você não percebe que você respirar é um milagre? Você não percebe que você enxergar é um milagre? Você não percebe que você andar é um milagre? Quantos que não estão enxergando? Quantos que perderam a vida, já não estão respirando? E você ainda está aí. Você não percebe que a tua própria vida já é um milagre? E ao invés de você agradecer a Deus pelo milagre da vida, você fica se lastimando, você fica aí degladiando contra o teu irmão, porque ele tem uma outra opinião diferente da tua. Será que você pode ser doutor, você pode ser o que você for. Preste atenção, você também é pó, assim como eu sou pó. E diante de Deus, não adianta você mostrar o que você foi aqui na terra, porque Deus não quer saber o que você foi. Deus quer saber o que você é. O que você fez para Ele, o que você agradou a Ele. Deus não quer saber o que você tinha pelo teu poder econômico, pelo teu dinheiro, pelo teu estudo, não. Ele quer o teu ser. O que você fez, o que você manifestou dele em você. A fé, ou ela estava paralisada? A crença, ou ela estava paralisada? A confiança, ou ela estava paralisada? Você poderia estar andando, se movimentando, trabalhando, mas a tua espiritualidade paralisada impediu que você sentisse a maior essência, que é ter a vida. Quantos que estão numa cama, mas se movimentam em espírito, oram, buscam, clamam, e Deus até envia mensageiros para falar com ele, anjos. E você? Como está a tua alma? Faça uma análise você mesmo, pergunte a ela: ó alma minha, como está? Você está passando bem? Você está se sentindo bem? Você está realmente agradando a Deus? Faça uma análise. Será que você, com tanta ideologia na tua mente, com tanto partidarismo, você está agradando a Deus? Você tem direito de escolha, mas não venha se colocar diante dos outros como um defensor do mal, da corrupção, do pecado, da ignominia, da vergonha, do roubo, do crime. Porque se você for, presta atenção,
conivente com essas coisas, você se torna culpado. Você se torna também culpado porque você sabia e não falou nada, porque você viu e fez que não viu. O Senhor Jesus olhou para aquele paralítico, ele podia só olhar e pronto, mas ele não. Ele sabia que aquele paralítico queria ser perdoado. Então, por isso, o Senhor sabia que a maior prioridade daquele paralítico era ser perdoado. Não era ele andar, não era ele ter uma casa ou ter qualquer outra coisa. Era ser perdoado, porque se ele, naquele momento que foi perdoado, Deus o levasse, com certeza ele iria herdar a vida eterna. Mas veja bem, você que está me ouvindo, qual é a tua intenção perante Deus? Ah, eu queria que Deus me curasse, eu queria que Deus... Você acha que Deus não tem poder para isso? Claro que tem, mas Ele quer primeiro que você entenda que a maior prioridade é a tua alma. Ou você com 40, ou com 50, ou com 70, ou com 80, um dia vai deixar esta terra. Viver aqui nesta terra sem Deus, até muitas das vezes você consegue viver. Mas imagine você morrer sem Deus. Aquele paralítico, ele teve a sorte de encontrar Jesus Cristo. E você? O que você encontrou até hoje? Falsos profetas, profecias que não se cumpriram, homens que falaram coisas que não aconteceram. Irmãos, quero deixar claro que eu creio piamente na profecia, que eu creio piamente em tudo que Deus dá pelo Espírito, até na boca de alguns servos. Mas eu primeiro vou conferir aqui dentro das Escrituras, porque qualquer revelação ou qualquer profecia que não estiver de acordo aquilo que está escrito, eu fico com um pé atrás. Eu não preciso, irmãos, de outra fonte a não ser daquilo que Jesus Cristo me ensinou e daquilo que eu estou procurando aprender dele. Seja você assim. Não sou melhor, não sou mais, não sou nada, sou zero. Mas Jesus Cristo é o número 1. Então você que ainda não creu em Jesus Cristo, que não recebeu Ele como seu Salvador no teu coração, faz o seguinte, entre em contato conosco, ficará o meu e-mail atrás. Também tem um canal, irmãos, de um irmão Daniel. Eu até depois eu vou pedir a ele que me dê o nome do canal dele, porque eu fui verificar no vídeo dele que ele fez e eu não vi o nome, mas na descrição eu vou colocar o nome do canal do nosso irmão Daniel, que também é um canal que fala a respeito do Evangelho. Vamos cooperar um pouquinho com ele. Ele é aqui de Portugal e o canal dele está precisando de ajuda, irmão. Porque todos os canais que falam do Evangelho hoje estão sofrendo retaliações. Por isso, irmãos, nós já estamos vivendo tempos de perseguições. Mas enquanto há liberdade, vamos usar aquilo que temos e o que podemos. Nós muitas das vezes colocamos até o número de uma conta para ajuda missionária, quando nós temos que ir em algum lugar, fazer uma visita para alguma alma que às vezes é longe da nossa casa, e nós não temos carro, então precisamos. Então necessitamos disso para o atendimento do Evangelho, não é para a nossa riqueza. Se eu quisesse ficar milionário, irmão, se eu quisesse ganhar dinheiro com o Evangelho, já houve igrejas aqui no Porto, de outras denominações, que me ofereceram salários para me ficar lá. Eu não aceitei. Porque eu sempre gostei de pregar o Evangelho gratuitamente. Agora é lógico que nós precisamos sim de ajuda financeira. Temos lugares para ir. Já fomos em alguns lugares. Eu gostaria até de começar a fotografar ou filmar os lugares que fomos, que falamos do Evangelho, para que não fique dúvidas que nós usamos as coisas que Deus prepara, que vocês pensam que são muito. Não, não são muito. Em relação à necessidade, não são. Mas a nossa intenção aqui não é essa.
A nossa intenção aqui é falar de Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ficará o meu e-mail. Se você quiser o meu contato, mande o seu e-mail para mim, somente dando bom dia ou boa tarde, ou me saudando e dizendo assim: irmão Raul, por gentileza, me mande o seu contato. Eu não deixarei aqui no vídeo, porque já deixei contatos aqui, já houve algumas incomodações que pessoas que me ligaram até com intenção de ameaças. Penso que nós não somos ameaçados só porque falamos de Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nós não temos medo disso. Deus abençoe a todos, Deus guarde a todos e que o Senhor Jesus Cristo possa marcar esta palavra. Aquele homem saiu andando, estava paralisado. E que em nome de Jesus Cristo de Nazareno, que em hebraico é Yeshua HaMashiach, tudo que estiver paralisado na tua vida, a tua fé, a tua crença, a tua força de vontade, o teu caráter, a tua moral, se movimente pela força desta palavra. Deus que te abençoe, honra e glória seja dado a Deus para sempre. Amém e amém.